Pessoal, agora a gente vai falar sobre o caso a Espanha condenando torcedores à prisão por racismo contra Vini Júnior. Estou aqui com o Sami Melo, que vai detalhar esse caso, mas eu não poderia deixar de perguntar para o Sami se ele já firmou o contrato de namoro, Sami. Boa noite, Léo. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Não, Léo, ainda não tive esse prazer ainda de entrar nessa situação mais complexa. Sobre o Vinícius Júnior, sim, ele conseguiu uma importante vitória, né, contra o racismo, uma batalha que ele já vem ingressando já há algumas temporadas, né, quando a Justiça da Espanha anunciou hoje a condenação de 3 torcedores que foram identificados pelo próprio jogador por causa de ataques racistas que ele sofreu num jogo entre Real Madrid e Valência em maio de 2023. Né? Vamos relembrar esse jogo, Léo? Foi um jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol no estádio Mestalla, o estádio do Valência, né, onde o Vinícius Júnior tem sofrido, né, constantemente, sempre que o Real Madrid visita esse estádio. Sempre acontece algum problema, sempre acontece alguma ofensa racista contra o Vinícius Júnior. Pois bem, nesse jogo, que foi um jogo bastante simbólico, porque meio que escancarou tudo que o Vinícius Júnior vinha reclamando já da situação que ele sofre na Espanha com relação ao racismo. Nesse jogo, ali pelos 20 minutos do segundo tempo, próximo ali à área do Valência, né, onde o Real Madrid estava atacando, ele identificou torcedores que estavam xingando mono, né, que é a palavra espanhola para macaco. Avisou o árbitro da partida conversou com os jogadores, com os capitães das equipes, com os técnicos, com os oficiais, né, da partida, e inclusive o sistema de som do estádio Mestalla chegou a pedir aos torcedores que parassem com essas ofensas racistas. Até no final do jogo, o Vinícius Júnior ele se estranhou ali com os jogadores do Valência e acabou sendo expulso, né? Vocês vão lembrar aí, ele levou um mata-leão e tal. Então foi uma situação que repercutiu bastante no mundo inteiro e ficou bastante feio ali para a Espanha, né? Porque o Vinícius Júnior, como eu falei, já vinha reclamando, né, da omissão da Justiça Espanhola, né, da La Liga, né, da entidade que organiza o Campeonato Espanhol, sobre esses problemas que ele vinha vivendo, né? E, assim, na época, o Javier Tebas, que é o presidente, né, da La Liga, chegou a afirmar que iria investigar os casos, né? E algo que ninguém acreditou muito, até porque a relação dele, do Javier Tebas, da La Liga, com o Vinícius Júnior, não era uma relação boa, né? A La Liga chegou a se pronunciar nas redes sociais, falando que o Vinícius Júnior, sugerindo que o Vinícius Júnior queria aparecer e que ele não ia manchar, né, não iria manchar o nome do Campeonato Espanhol. Pois bem, mais de um ano depois, esses torcedores foram identificados e além, né, dos 8 meses aí de prisão, eles também estão proibidos, né, de frequentarem estádios de futebol por 2 anos, além de pagarem multas, né? Eu vou ler aqui um trechinho do que o Vinícius Júnior escreveu nas suas redes sociais, porque é uma declaração bastante contundente sobre essa luta que ele vem travando na Espanha, né? Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas jogar futebol, né? Aqui é uma referência a vários, até ex-jogadores, né, lendas do Real Madrid, jogadores importantes, né, o Ruud Gullit da Holanda, declarando sobre o Vinícius Júnior que ele é um excelente jogador, mas que ele deveria focar no futebol, que ele chama muita atenção, né? Então, assim, uma crítica velada às atitudes do Vinícius Júnior em relação ao racismo. Mas aí ele continua, o Vinícius Júnior. Mas como sempre disse, não sou vítima de racismo, eu sou um algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim, é por todos os pretos. Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Isso aí o Vinícius Júnior, né, declarou nas suas redes sociais após a notícia sair da condenação. O Javier Tebas, presidente da La Liga, que vinha sendo muito criticado em relação à omissão, né, da entidade nessa briga, nessas reclamações do Vinícius Júnior, também se pronunciou. Esta sentença é uma ótima notícia para a luta contra o racismo na Espanha, pois repara os danos sofridos por Vinícius Júnior e envia uma mensagem clara para aquelas pessoas que vão ao estádio de futebol para insultar que a Liga irá detectá-los, denunciá-los e haverá consequências criminais. Então, Léo, por mais que a gente olhe, né, e fale, 8 meses parece pouca coisa, e realmente é pouca coisa, mas pelo menos é um começo de uma boa notícia, né, para tentar parar um pouco a situação ali dos racistas que estavam muito confortáveis, né, em ofender o Vinícius Júnior. Então a gente espera que essa notícia age como uma detentora ali,
uma notícia que vai fazer eles pensarem um pouco, pensarem duas vezes antes de ir a um estádio de futebol para proferir ofensas dessa natureza, né? A gente vai lembrar aqui também que foram 3 condenados, mas não está contido, né, o problema nesses 3 torcedores, né? Vários estádios da Europa e da Espanha, isso aconteceu com o Vinícius Júnior. A gente vai lembrar aqui uma imagem fortíssima de torcedores do Atlético de Madrid, o rival de cidade ali do Real Madrid, que fizeram um boneco, né, caracterizado de Vinícius Júnior enforcado ali na cidade. Então é muita coisa, né, para um jogador de 23 anos lidar, mas ele tem lidado, ele não tem fugido da luta de peito aberto ali e graças às ações dele, a gente chegou a essa ação concreta de uma condenação né, na Espanha contra torcedores racistas, né? A gente espera que a partir disso, outros jogadores, outras federações se juntem a ele na luta para que o Vinícius Júnior não tenha que encarar sozinho, né, uma situação tão clara e tão ofensiva, né? Então é isso, Léo. Espero que a gente, né, não vou dizer agradece, mas a gente torce para que isso se torne uma norma, essa punição se torne uma norma, mas a luta continua. Pois é, a questão, Sami, é basicamente o seguinte: a gente não defende aqui punição à torta e à direita ou coisa parecida, mas nesse caso estava cheirando e cheira tudo, não só de uma forma geral, a impunidade, né? Fica muito estabelecida ali uma relação de impunidade. Então, é claro, quando se tem uma notícia dessa proporção, dessa magnitude, é importante essa condenação, primeiro porque a impunidade, nesses casos, acaba levando a né, que esses covardes, racistas, né, antes de mais nada, são covardes, né, pessoas fora completamente de uma relação, de relações humanas, né, que possam fazer isso. Pelo menos agora, como diz você, de fato se tem ali uma base que se espera que se tome uma proporção maior em relação a outros casos também. Porque a gente centra muito no Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior virou, de fato, um alvo. Ele diz que não, né? Ele diz, olha, eu não sou o alvo, eu não sou a vítima, eu sou o algoz dos racistas. E talvez isso também, essa forma do próprio posicionamento do Vinícius Júnior, um posicionamento acertado muito claramente, é isso que ele tem que fazer efetivamente, acabe puxando, de fato, né, a mais ataques, e ele diz, olha, eu sou o algoz. E hoje ele mostrou, Sami, de fato, que é algoz quando a justiça determina isso. Então, de fato, a gente precisa ter alguma resposta, até para deixar claro para esses covardes racistas que isso não pode se perpetuar, não pode continuar. Sami, muito obrigado a você pela presença aqui, pelas informações. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Léo, até a próxima.